É o caso de interromper e dormir? Ou é o caso simplesmente de saber que este sono é um mecanismo cerebral de defesa, porque meu cérebro sempre quer sabotar atividades penosas, novas de aprendizado? Eu preciso fazer minha caminhada matinal, mas está frio. Este frio vai me provocar uma doença? Basta eu me agasalhar? Este frio é de tal forma que vai me provocar uma reação? Se não for, é só meu cérebro tentando sabotar a caminhada. Agora, está nevando, está menos 20 negativo, não é meu cérebro, gente, é a natureza dizendo que você, se sair à rua, pode ter problemas graves. De novo, autoconsciência para o autocontrole. Eu fui insultado publicamente. Eu devo relevar, porque não é um momento de discutir, é uma opção. Ou não, esta pessoa atacou porque eu sou mulher, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou gay, ou porque eu sou evangélico, e se eu permitir que ela humilhe, eu estou dando um poder a um agressor, e é hora de eu dizer com toda tranquilidade que você está dizendo errado, é crime, não se faz assim, e eu exijo que você repense essa frase. Ou seja, nem sempre, quando eu falo de autocontrole, nem sempre calar é bom. Quem se cala diante de um gesto de agressão física a uma mulher, concorda com o agressor. Quem se cala em uma situação de racismo em uma empresa, concorda com o agressor. Nem sempre é bom se calar. Mas, às vezes, diante de uma pessoa que está expressando sua raiva, o melhor é deixá-la falar e depois atuar. Como eu sei qual é a diferença entre aquilo que eu devo enfrentar na hora e aquilo que eu devo relevar e deixar para depois? Isto, a resposta está na inteligência emocional. Ou seja, de novo, nós temos que aprender tudo isso. E o terceiro elemento é essa consciência social. A consciência que eu faço parte de um todo maior. Eu posso ser o coração da empresa, mas o coração só existe se ligado a um sistema circulatório. O coração não existe sozinho. De nada serve um coração que não tenha veias e artérias comunicando com o corpo inteiro. De nada serve um coração se não houver um estômago que produza energia para manter esse coração. De nada serve um coração se não houver um cérebro que possa injetar no corpo ordens, hormônios, enzimas que possam promover mudanças. Ou seja, eu sou parte de um sistema. Não existo sozinho. É um exercício permanente que todos temos que fazer. Vai desde coisa muito simples, pegando questões pessoais. Eu sou uma pessoa que anda rápido, ando muito rápido, e andando com grupos, às vezes, especialmente no exterior, às vezes eu me dou conta que eu estou 3 quarteirões à frente de todo mundo e o grupo ficou para trás. Eu preciso chamar minha atenção para perceber mais o ritmo do grupo. Algumas pessoas têm maior problema de mobilidade, outros ficaram observando uma vitrine, um prédio histórico, e eu já cheguei ao ponto final. Começamos nessas coisas bobas. Depois vamos para harmonias de coisas mais complexas. E por fim, a sensibilidade ao grupo é uma das maiores habilidades da liderança. Liderança implica inteligência emocional, e inteligência emocional da liderança implica consciência social. Eu sou capaz de observar, sou capaz de ver as reações das pessoas, não para dizer o que elas querem ouvir, mas para ser eficaz na minha comunicação. Isto é muito importante. E, finalmente, as minhas relações diretas, elas têm que ser significativas. A pior coisa é receber alguém no seu escritório, enquanto a pessoa fala, fica olhando no seu celular. A pior coisa é ter uma reunião com alguém e não prestar atenção, não olhar nos olhos quando for necessário, não reagir.
A pior coisa é responder à comunicação com alheiamento, com silêncio ou com distração. Podemos perdoar quem discorde de nós. Gostamos de quem concorde. Talvez o imperdoável seja de quem nos ignore. Você não está concordando com o que eu estou dizendo e está contrapondo cada argumento meu com outro argumento. Perfeito. Você está me ouvindo, só que está respondendo negativamente. Isto eu consigo trabalhar, mas ignorar talvez seja a forma mais agressiva de comunicação. A gente fala até em comunicação passivo-agressiva, seja a forma mais agressiva de comunicação. E aí um dado que tem muita coisa para dizer. Gentileza era uma fórmula de etiqueta da corte. Gentileza era defendida por Castiglione, autor do clássico O Cortesão, sobre a convivência na corte. Gentileza era defendida como um exercício aristocrático ou burguês de uma espécie de máscara social. Essa máscara social, que é a gentileza, era um princípio para você poder, por exemplo, conviver na corte e receber cargos, benefícios e assim por diante. Gentileza era vista como um exercício de falsidade, sorrindo quando você queria gritar. Na peça de Chaudelot de Laclos, um romance de cartas chamado Ligações Perigosas, a pérfida Madame diz que se educou para viver em sociedade, fincando um garfo na perna, com toda a força debaixo da mesa, e sorrindo e dizendo palavras agradáveis. E esse exercício era, para Madame, um exercício de aprender a desvincular o que ela sentia do que ela dizia. Então ela pegava e dava uma garfada na coxa debaixo da perna e dizia, encantador esse jantar. E dava outra garfada, que lugar agradável. E dava outra garfada, seu vestido é maravilhoso. Ela estava treinando cinismo num grau hard. Estava treinando cinismo. A gentileza que nós estamos falando não é o treinamento de cinismo. A gentileza é um conceito muito forte em culturas como no Japão, como percepção do outro. Meu colega Clóvis de Barros Filho, ao analisar a gentileza japonesa em um livro, ele nota que nenhum avião no Japão a pessoa reclina a poltrona sem antes perguntar ao de trás se está bem. Uma prática que nós não temos no Brasil. A gente reclina e o que a pessoa tiver de água na sua mesinha ali atrás vai ser catapultado para isso. Por quê? A gentileza é a percepção de que eu não estou sozinho no mundo. A gentileza se multiplica por 4 palavras que indicam que eu sou falível e não estou sozinho. Por favor, me desculpe, com licença e muito obrigado. 4 expressões, não são só palavras. 4 expressões que digam por favor, porque você não tem obrigação nenhuma. Muito obrigado, porque você fez algo. Com licença, porque eu não existo sozinho no mundo. E, finalmente, como eu erro, usa-se esse aparente erro, que é usar o pronome oblíquo no início da frase, que é um me desculpe. A gentileza não é um exercício de cinismo, a gentileza é um exercício de observação do outro. Estou levantando para pegar água, posso trazer para você? Eu percebo que a minha sede existe, mas que a sede do meu colega também existe. Posso ir e voltar só trazendo água para mim, não é um problema. Não há lei que me obrigue a trazer água. Mas se eu trouxer para outra pessoa, estou percebendo que é outra pessoa. E aqui está a primeira porta de contato de uma inteligência emocional. Eu percebo que você existe. E se eu percebi que você existe trazendo água para você, eu vou perceber que você existe no nosso diálogo na reunião. Por isso que a gentileza abre portas. A gentileza é algo que gera uma melhor empatia e comunicação. A gentileza de abrir a porta para alguém, de segurar o elevador para quem está chegando, a gentileza de perguntar por detrás se eu posso reclinar a poltrona, a gentileza de manifestar algum interesse, como é que está a sua mãe que estava doente, ela é um gesto de empatia, como tal, eu sinto junto com você, mas é também um gesto de comunicação. Por isso que a grosseria, principalmente a grosseria baseada na ignorância da existência do outro,
ela dificulta a vida no mercado de trabalho. Ninguém quer ter reunião ou trabalhar com a grosseria. E qual é o problema da grosseria? Ela é sinceridade? Não. Alguém me diz uma ideia na reunião, estamos falando de mercado. Alguém na reunião diz, nós podemos fazer, que ideia imbecil, sua anta, sua capivara. Quando eu digo isto, mesmo que a ideia seja ruim, às vezes elas são, eu estou dizendo que eu reajo com agressividade àquilo que não é o que eu quero ouvir. Mesmo que a ideia dada pelo Carlos na reunião seja ruim, a Ana que está do lado do Carlos, que tem uma ideia ótima, a Ana, ele falou e levou patada, eu vou ficar em silêncio. Qual o papel da gentileza na inteligência emocional? Ela faz com que mais gente se sinta encorajada a trazer sua contribuição. Um aluno me faz uma pergunta estúpida, ou até agressiva, ou até de teste. E eu digo, não vou admitir imbecilidade na minha aula. Ótimo, eu acabo de dizer para toda a turma que eu não vou admitir perguntas. E se eu não vou admitir perguntas, do ponto de vista da eficácia, minha aula fica comprometida. Porque eu não admito aquilo que caracteriza o progresso do conhecimento, que é a dúvida. Então, por mais irritante que seja uma pergunta, a gentileza da resposta, mesmo que a pergunta seja mal intencionada, e há perguntas em sala de aula mal intencionadas, eu vou estimular que outros bem intencionados possam trazer sua contribuição. Em sistemas em que não existe comunicação livre, e eu não me sinto livre o suficiente para expressar minha opinião, o sistema falha. Em um livro manifestava em determinado hospital que quando chega um paciente e o médico tem certeza que ele deve operar o rim esquerdo e a enfermeira diz, não, doutor. Nós vimos os exames, é o rim direito, e o médico a recrimina porque ele é o médico e ela é uma humilde enfermeira e abre o rim errado. E a enfermeira estava certa. O hospital constata que a hierarquia nas comunicações e a vaidade, você não pode me falar nada porque você é um funcionário inferior a mim, ela prejudica o desempenho. Estes são os casos claros que a falta de inteligência emocional / gentileza atrapalha a vida de um paciente. Atrapalha o brainstorming, atrapalha o fluxo de ideias de uma reunião, atrapalha uma aula e atrapalha uma família. Quando eu invoco a grosseria, no sentido de que eu sou autoridade, eu vou dizer e só pode falar aquilo que eu concorde, então a minha recomendação, se eu fosse assessor da sua empresa, é não faça reunião, tome todas as decisões sozinho, porque você é o líder e eu sou o dono da empresa, então erga essa empresa ou afunde sozinho, não submeta outras pessoas à reunião, porque elas vão nessa reunião parar de trabalhar. Deixa elas trabalhando e tome todas as decisões sozinho. Não é um erro tomar decisões sozinhos, apenas eu estou evitando olhar para espelhos retrovisores. O que eu estou dizendo com isso? Se eu estou dirigindo e eu preciso do auxílio de um espelho que me mostre o que está atrás, é porque eu, Leandro, não tenho olhos atrás e não posso me virar para ver algo atrás. Quando eu estou numa reunião, eu estou reconhecendo que mesmo sendo motorista, eu preciso de espelhos. Gente que esteja vendo para o outro lado. Gente que me mostre o que eu não consigo ver. Eu, diretor-geral, bambambam, dono da coisa toda, não consigo estar lá no caixa do supermercado vendo o que o cliente está dizendo dos preços do meu supermercado. Porque eu estou no escritório lá em cima na sede do supermercado. Eu, diretor-geral das faculdades reunidas, o Biratã de Assis Brasil, diz Jesus, estou lá no meu escritório na reitoria e não sei como está o aluno da minha instituição. Resultado, quando eu faço uma reunião, eu preciso ouvir pessoas que estão vendo para os lugares que eu não estou vendo. Isto é uma decisão profundamente inteligente. Eu preciso que eles me digam como se eu estivesse em uma guerra, que eu estou olhando aqui para essa trincheira, mas eu tenho um posto avançado, eu tenho alguém que está olhando para trás, alguém que faz o abastecimento. Eu preciso das informações de todos. Como recomenda o grande Sun Tzu na Arte da Guerra,
se eu não ouço aos meus soldados, eu vou descobrir que é muito fácil eu transformar um colaborador em sabotador. Se eu não ouço quem trabalha comigo, é melhor não fazer reunião. Se eu faço reunião, é melhor valorizar as opiniões e mostrando que aquela empresa tem um cuidado, só imita a opinião quando você tiver algo a dizer. Mas se você disse e aquilo foi uma expressão da sua visão, ouça, incentive. Incentive as pessoas a emitirem sua opinião para que elas diminuam a chance de erro. Então aqui está o papel da gentileza. E por que ele é importante para a inteligência emocional? E por que a inteligência emocional se torna um elemento definitivo para aumentar a eficácia da sua ação? Ambientes agressivos são ambientes onde raramente ou nunca eu vou poder ter acesso a opiniões diversas. E esse é o sentido da palavra respeito. Nós confundimos no Brasil respeito com submissão. Me respeite, que eu sou seu pai. O respeito não deve vir da posição paterna, mas do amor envolvido na relação. Me respeite porque eu sou seu professor. Me respeite porque eu sou policial. Me respeite porque sou seu chefe. O respeito tem que ser muito mais carismático do que hierárquico. Ele tem que nascer de uma questão natural, muito mais do que uma imposição. Se eu preciso dizer a você, você sabe com quem está falando, é um fracasso. Porque eu já estou reconhecendo que você não sabe com quem você está falando. E se você não sabe e eu tenho que lembrar, é aquela velha contradição contida em qualquer relação tóxica, em que se um homem está dizendo eu sou o macho aqui, é porque há dúvidas a esse respeito. Porque se ele fosse efetivamente, não haveria esse debate, nem precisaria lembrar quem ele é. O sol não precisa dizer à terra, eu sou quente. Ele aparece e ele é quente. Ele não precisa dizer à terra, aqui quem aquece sou eu, porque todos sabem que quem aquece é o sol. Agora, o respeito não nascido da submissão, o respeito é um exercício de compreensão do outro, de todas as pessoas envolvidas. E se você me disser que tal funcionário você não respeita porque nunca dá uma opinião correta, nunca traz uma contribuição, nunca está ali com algo que vale a pena, a pergunta não seria sobre o seu funcionário, mas sobre o critério de contratação. Agora, se está trabalhando, se existe, dentro do organograma de uma empresa, merece respeito. E se houver um motivo para que não haja continuidade da relação trabalhista, também aí temos que marcar com respeito. Porque se eu consigo desrespeitar quem não é mais útil à minha empresa, eu estou demonstrando a todos que a relação deles é utilitária. Eu só te respeito enquanto você trouxer benefícios. E isto é uma mensagem ruim para passar para uma equipe. Por isso que inteligência emocional, de novo, não é frescura, não é elemento aristocrático, não é pretensão burguesa, não é um cavalheirismo meio datado. Inteligência emocional é a capacidade de produzir em uma equipe uma tal confiança emocional que essa equipe se envolva completamente. E se envolva de forma a diminuir seus atritos. A habilidade apaziguadora faz parte da inteligência emocional. A habilidade de conferir que aqui nós temos uma divergência. Conselho básico, essencial. Nossa, eu não concordo com 80% do que você diz. Ótimo! Comece conversando sobre os 20% que vocês concordam. Estabeleçam laços e vínculos de confiança. Estabeleçam uma proximidade sobre aquilo que vocês concordam. A partir disto, você apaziguou
e a conversa pode começar. Agora, se eu ressaltar isto, eu não aceito de jeito nenhum, nem abra a boca sobre esse tema, isso aqui me irrita, eu vou me retirar se você insistir nesse ponto, eu já estou estabelecendo uma zona de guerra, uma zona que a gente não pode ultrapassar, e a partir daqui, a capacidade de comunicação diminui. O que eu quero na minha família, na minha empresa, no local que eu trabalho? Eu quero, em primeiro lugar, que as pessoas se comuniquem com eficácia, com respeito, com gentileza, que os atritos sejam capacidade de buscar o que nós temos em comum. Eu trabalho aqui, você trabalha também. O que é que nós queremos? Que essa empresa prospere, porque nosso emprego depende disso, nossos boletos, o amparo da nossa família. Então eu quero isso. Você só pode estar querendo a verdade, eu também quero a verdade. Mas você olha pelo retrovisor esquerdo e eu estou olhando pelo retrovisor direito. Outros estão olhando pelo espelho central e outros estão olhando para o vidro da frente. Cada uma dessas pessoas vai ter um ponto de vista, porque é óbvio, o ponto de vista é a vista a partir de algum ponto. Eu diria que um carro só está seguro quando todos os espelhos e os vidros estão funcionando. Se eu disser que só é válido o que está vendo o espelho da direita, eu vou dizer então que nenhum risco pode vir do outro lado, o que não é verdade. Ora, a pessoa sabe que para dirigir, ou para ser pedestre, ou para ser ciclista em uma grande cidade, quanto mais eu observar lugares de onde possa vir perigo, um outro veículo, mais seguro eu ficarei. Só que há pessoas que acham que só pode haver um ponto de vista, sem se darem conta que isto é um comprometimento estratégico da segurança de uma empresa. Ambientes de confiança não são ambientes de submissão. Ambientes de confiança não ignoram que existam hierarquias. Se eu sou o dono da empresa, eu tenho um determinado posicionamento diferente de quem, por exemplo, trabalha. Se eu sou um trabalhador, esse é um posicionamento diferente, é uma postura diferente. Mas hierarquias não significam ignorar contribuições. Eu sou médico, eu sou o mais treinado para fazer a cirurgia, mas a minha enfermeira, o meu enfermeiro, comentou que talvez seja o outro rim que eu quero operar. Então, essa pessoa, mesmo que não tenha habilidade de operar o rim como eu tenho, ela tem uma informação estratégica que ela observou que eu ignorei, e essa informação pode salvar a vida de alguém. Se eu ignorar essa informação, eu estou sendo estúpido pela vaidade do meu diploma e não pelo objetivo da verdade. Por isso que a habilidade apaziguadora é um exercício eficaz de empatia, de buscar todas as informações possíveis.